Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. 1 Samuel capítulo 16 versículos do 1 ao 5. Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: comerei eu, pois, ouvindo Saul, me matará. Então, disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás, a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Saul havia sido rejeitado como rei de Israel por Deus, que tinha escolhido outro, para ocupar o seu lugar, que era Davi. O primeiro rei do Israel Saul, mesmo tendo sido escolhido pelo Deus verdadeiro, Saul tornou-se desobediente, rebelde. Saul um rei carnal, desobediente e sem espiritualidade, e portanto, desqualificado como líder do povo de Deus antes do período reis, teve o período dos juízes. Samuel foi o último dos juízes, Saul foi o primeiro rei de Israel. Samuel era filho de Ana e Eucana, nasceu num período de declínio espiritual da história do povo israelita na era dos juízes. Eli e os filhos não estavam fazendo a vontade de Deus. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Deus queria substituir o profeta Elias. Samuel ficou no lugar do sacerdote Eli. Samuel foi o último dos juízes e Saul, o primeiro rei, e Davi o segundo. O período dos juízes encerra com o início do reinado de Saul. Samuel ungiu o primeiro rei, que foi Saul, e o segundo Davi. O povo pede um rei para Samuel. A transição de monarquia para reis. Passagem do governo de Israel por juízes ao governo por reis. A vontade do povo não era apenas a de ter um rei, mas de se tornar como as outras nações. Rejeitando o governo de Deus, queriam um governo humano, governarem a si mesmo. Ser independente de Deus é impossível, dependemos de Deus para tudo, tudo é de Deus. Israel rejeitou o governo de Deus. Desde Adão e Eva, muitos homens vêm rejeitando o governo de Deus. Os israelitas tiveram o que desejavam: um rei, escolhido pela aparência como o povo queria, alto, bonito, carnal. 1 Samuel capítulo 8 versículo 7, atenda ao pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado, e têm adorado outros deuses. Deus mandou que Samuel ungisse Saul. Era um jovem muito alto e bonito. 1 Samuel capítulo 9 versículo 2, ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e foi a Belém, para ungir o próximo rei. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Samuel os tranquilizou dizendo que sua visita era de paz. Os anciãos de Belém tremiam diante de presença de Samuel, por temerem a Deus. Eles sabiam que Samuel era o profeta de Deus, e a sua visita não estava programada. Poderia ser por motivo importante. Talvez, pronunciar e executar algum julgamento de Deus contra eles. Reconheciam a autoridade da parte do Senhor, que estava sobre a vida de Samuel, que naquela época era representada pelos profetas. Conhecendo Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir um novo rei seria difícil. Samuel estava com medo de Saul matá-lo ao ungir um novo rei, sendo que Saul o atual estava vivo. O receio de Samuel era justificado. A pergunta que lhe fizeram foi: por que você veio a Belém? E sua resposta: vim para sacrificar ao Senhor. O Senhor lhe deu a estratégia de dizer que estava indo a Belém para oferecer sacrifícios a Deus, o que era absolutamente verdade. Para ungir ele precisava fazer o sacrifício. As pessoas não precisavam saber o motivo, as intenções, os planos de Deus para não atrapalharem. Só Samuel sabia. Deus não precisa dar informações para ninguém, muito menos para ímpios.
Deus nem sempre dá as informações completas acerca de suas ordens. Foi dito onde deveria ir, o que deveria levar e o que deveria fazer no local, mas faltava uma informação: quem seria ungido. Deus dá as orientações necessárias para que sua obra seja feita. Deus, muitas vezes, tem muito mais em mente do que nos revela. Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Deus é soberano, justo, sabe de todas as coisas, conhece os corações dos homens, intenções, conhece o passado, presente e o futuro, é criar dos céus da terra, do homem, não deu satisfação a quem Deus mesmo rejeitou, a um pecador, a um ímpio, cujo salário do pecado é a morte. Estava livrando um justo de um ímpio. Estava dando vitória a um justo. O que Deus determinou se cumpre. Deus revela a seus escolhidos coisas pelo amor, bondade e misericórdia de Deus. Às vezes não nos revela, porque não estamos preparados. João capítulo 16 versículo 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Quando instruído por Deus a ir e ungir um rei para substituir Saul, Deus não revela naquele momento qual seria o filho de Jessé seria o rei. Deus poderia ter levado Samuel até Davi de várias formas, mas escolheu fazer todos os irmãos de Davi passar diante do profeta, assim não ficou dúvidas que não eram eles. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Saul foi escolhido conforme a vontade da carne, conforme a vontade do homem, pela aparência. A aparência, o que se mostra à primeira vista, exterioridade, superficial, exterior, pode ser ilusória à realidade. Jessé então mandou que chamassem Davi. Como Samuel sabia em quem cria, indagou a Jessé se havia ainda outro filho. Foi então que Jessé falou a existência de um 8º filho, que nem sequer era considerado, a ponto de ser convidado para participar. Deus vê diferentemente do homem, conhece o coração. Aquele que havia sido desprezado, desconsiderado, de que ninguém sentiu a falta, era o escolhido de Deus. 1 Samuel capítulo 16 versículos 10 e 11, assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Mandou chamar Davi, e enquanto ele não chegasse ninguém se sentava na mesa. Após todos eles ouvirem da boca de Samuel que não foram escolhidos, tiveram que ouvir do mesmo homem de Deus, que seu irmão Davi foi escolhido. Davi foi exaltado por Deus. Quem não foi convidado, passou a ser o convidado de honra. De rejeitado, desprezado pelo próprio pai, irmãos, pela família, escolhido por Deus. Jesus foi rejeitado pelos homens. Jesus, o Messias prometido ao povo de Deus, seria um descendente da tribo de Judá, e, assim como Davi pertencia à tribo de Judá. Jesus foi desprezado. Isaías capítulo 53 versículos 3 e 4. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. 1 Samuel capítulo 16 versículo 13, então, Samuel tomou o vaso do azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos, e, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Samuel não deu nenhuma indicação aos espectadores, porque ele havia ungido Davi. Legalmente, Saul continuava a ser o legítimo rei. Embora Deus houvesse rejeitado o reinado de Saul, não permitindo que seus descendentes assumissem o trono, o rei Saul continuou ali naquela posição até a sua morte. Os planos de Deus para nós serão cumpridos, embora às vezes nos pareça que nada está acontecendo. Foi um longo processo até Davi se tornar rei.
O Espírito Santo se retirou de Saul, e espírito maligno o atormentava, que era aliviado pela música, com o louvor. Quando o Espírito de Deus deixa a pessoa, fica aberto a espíritos imundos. Saul ficou altamente vulnerável. Ele já estava na prática do erro. Saul mandou aos seus servos que procurassem um homem que soubesse tocar bem a harpa. Um deles recomendou Davi, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Foi bem recomendado. Davi já tinha vencido o gigante Golias. Saul se agradou de Davi no início, que pediu a Jessé que o deixasse ficar com ele, e o fez seu escudeiro. Deus estava trabalhando a favor de Davi, para cumprir o propósito na vida de Davi, inserindo ele no reinado de Saul. Deus faz a promessa, mostra o destino, mas não revela todo o processo. Pois poderíamos desistir antes de começar. Entre a promessa e o seu cumprimento, quantas pessoas não desistiriam antes de começar? Quem dá a força no processo é Deus, que nos ajuda a suportar é Deus. Suportando o processo para viver a promessa. Existem dias difíceis em que pensamos por quanto tempo mais iremos suportar tanta coisa. Nosso relacionamento com Deus vai ficando melhor. Vamos sendo transformados. José, de Israel, é o 10º filho de Jacó, foi um jovem sonhador. Sua trajetória de vida está repleta da manifestação de Deus, que revelou suas promessas a José, mas não revelou o processo que ele teria que enfrentar até se tornar governador do Egito. José perseverou até que cumpriu-se a promessa, e sentou-se no trono como governador do Egito. Salmo 105. Machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O tempo demorou para Davi ser rei, o tempo demorou para Abrão e Sara terem um filho, o tempo demorou para Ana, que esperou, para ter um filho, seu Samuel. O caminho para a salvação, para Deus, é um processo enquanto estivermos vivos. Glórias a Deus. Aleluias.